sábado tem Grêmio e Juventude, né? Daqui a pouco a gente vai falar de Inter e Caxias. Vamos ver algumas questões aí de como o Quinteiros pode montar o time para sábado. E eu vou levantar 4 questões aqui, quero ouvir vocês. Goleiro, lateral direito, zagueiro e o ataque. Deixa eu começar já com o ataque que o Diogo lembrou aqui. Pavon tá fora com lesão muscular. O Aravena, vamos ver até sexta-feira qual é o tempo de recuperação dele. Teve um problema muscular, não se sabe se ele vai... esteja fora. Eu acho que sim. Aí tem 2 de velocidade fora. Ele tem à disposição o Christian Oliveira. Vai jogar. Vai jogar. Obviamente. E o Amuso, que pelo que foi dito pelo técnico ontem, não tem condições para 90 minutos. É caso de começar com os 2 e o Amuso vai até quando aguentar, ou tem que fazer alguma coisa diferente com o Christian Oliveira e o Monsalvo? O Grêmio, pra mim, tá escalado. Como é que tá escalado, César? Tá escalado. Dá o time, sobe o hino. Tá, e eu não é baseado em informação, mas baseado no que a gente viu ontem. Ou melhor, do que eu vi, né? Não vou induzir a opinião de ninguém. Pra mim o goleiro tá garantido, o goleiro titular do Grêmio, não sei se alguém discorda. Depois de ontem, é o Thiago Volpe foi contratado para ser titular. Em razão da suspensão e da lesão, duvido que o João Pedro tenha condição de jogar. Não tem, o tornozelo dele tava uma bola de futsal. Esse tá fora. Vai ser o Serrote, né? Acho inclusive que ele não volta no gauchão. Vai ter que ser o Serrote. Que chance pro Serrote, hein? Que chance. Futebol não... Teria uma dúvida, né? Teria uma dúvida, por exemplo, acho que é o Serrote, a minha opinião é pelo Serrote. Lembrando que o João Lucas está suspenso. Martins poderia fazer aquela função, mas acho que não. Ele tem que ganhar na arena. Ele não deve tirar o Rodrigo Eli. Aí é um primeiro erro. Vamos anotando. Tá, é que não é que é o primeiro erro. Se vai jogar o Eli, é erração. É a minha opinião. Tu não pode dizer que ele errou uma especulação. Tá, mas tu tá dizendo que acha o time que vai jogar. Que tu tá dizendo o primeiro erro dele. Se ele escalar o Eli, vai ser primeiro erro meu, né? Então, não dele. Pobre do cara, tu não sabe se ele vai botar. Tá, aí vai ser acerto se ele tirar. Então, Serrote... Se ele tirar o Eli, tá certo. Se seguir com o Eli, tá errado. O Wagner, o Leonardo Canhoto. E o Lucas Esteves. Tá. Cuejar, Vijaçante, apesar de eu achar que existe sim uma dúvida já entre Vijaçante e Edenilson como segundo volante, mas acho que joga o Vijaçante. Cristaldo, o Kiki Oliveira, que é titular absoluto do Grêmio depois que fez isso, Bright White e Monsalvo. Essa que é a minha dúvida. Eu acho que ele vai com o Amuso. Aí entra o problema, aí vai merecer crítica. Se ele tava pedindo extremos. Deram os extremos. Se ele não usar o extremo, aí... Ele deu, na entrevista, ele falou da questão física. Aquilo ali pode ser uma questão. Olha, eu até quero usá-lo, mas fisicamente ele não tem condições. Mas enfim, é um jogo em casa, o Grêmio precisa fazer o resultado em casa. O modelo dele é jogar assim com 2 extremos. Pediu reforço. O Grêmio foi contratar o cara na Bélgica. Pois é. Então joga e o Monsalvo entra no lugar do Cristaldo. Sobre isso, né? Porque tem uma pergunta pra ele. É proibido o Monsalvo jogar no lugar do Cristaldo? Não, tem alguma, o Cristaldo não justifica. No estatuto do Grêmio, na pergunta que foi feita sobre cansaço, ele diz que não vê problema no Vijaçante, no Amuso, que ele conseguiu tirar e poupar. Ele fala isso. Então imagino que por isso o Amuso pode jogar. E o Vijaçante também. E quando ele falou uma hora do lado esquerdo também, que ele fala dos cruzamentos, que o Grêmio estava tendo cruzamento, estava errando, ele cita o Oliveira pela direita, o Monsalve pela esquerda. Mas eu não entendi ali que o Monsalve vai jogar pela esquerda. Pela resposta que ele deu do Amuso, que ele fala que conseguiu poupar e tal, tirar o Amuso, eu acho que é natural o Oliveira e Amuso. E aí a dúvida entre Cristaldo e Monsalvo. Mas tem que jogar o Monsalve, gente. O Cristaldo não pode ficar no time. A entrevista dele pós-jogo sinalizava o Monsalve do lado. Embora me pareça que o melhor a fazer com o Monsalve é colocá-lo por dentro e com 20 anos de idade, Cristiano, ensiná-lo a fazer coisas que ele não sabe até hoje por cultura, do tipo recompõe, corta a linha de passe, marca volante, 20 anos de idade. Eu acho que ele faz isso. Então é ali dentro. Claro. Aí tem um ponto outro, o cara é o Cristaldo. Ele não está disputando posição com 10 marcador. Ele está disputando bola com o Cristaldo, que também marca pouco e também participa. Não é com o Operário, não é com o cara do Operário. Para um time de futebol respirar, ele precisa de alguma maneira ter a bola, senão ele não respira. E o Grêmio tem no meio-campo, na estrutura de meio-campo, se tiver 2 extremos, como está pretendendo, o Amuso é um cara que pega a bola e vai para dentro. Ontem a gente viu isso. O Oliveira a gente viu pouco, mas também tem uma sensação de que é um jogador agudo, de tentativa de definir jogada. O Cristaldo, ele não é um meio articulador, ele é um ponta de lança, típico. O Vijaçante é um homem de transição. Tá, mas aí tu não tem... Eu preciso ter em algum momento alguém que diga o seguinte... Vamos marcar. Quem é que vai marcar? Gente, vamos botar a bola no pé aqui, vamos ficar uns descansando. 10 segundos. Não tô nem... Eu não tô querendo ir pausa. Não é pausa pra conversar, entendeu?
1 segundo. Por quê? Porque senão é sempre Transição, não? sempre transição. Perfeito. E aí tu não respira. E no futebol tu não pode fazer Porque isso. o time dele campeão no Vélez era um time que tinha uma defesa excelente, a melhor defesa do campeonato disparado. Mas o zagueiro pela esquerda é considerado um dos Não, melhores zagueiros mas da o que eu quis Argentina dizer assim, é que pra jogar com 2 hoje. E o meu é o ponteiros, Rodrigo Eli. pra jogar com 2 ponteiros, os 2 ponteiros precisam fazer recomposição, como o Maurício indica. Tu pode jogar 4-3-3, mas desde que os caras marquem. O problema todo é o seguinte, a discussão ali do Monsalve e o Cristaldo é uma discussão assim que toda vez que o Monsalve entra, o Monsalve ajuda a decidir jogos pro Grêmio. O Cristaldo decide em jogos que contra adversários mais fracos. E o Monsalve, eu não vejo ele tendo que aprender assim, tão mais que o Cristaldo para fazer essa parte defensiva. Então, por que para botar o Monsalve no time tem que pôr do lado esquerdo, que não é a dele? Eu também acho. Dentro Bota ali, das minhas estatísticas. Entra o Cristaldo no segundo tempo, se for o caso. Das minhas Dentro estatísticas. das tuas estatísticas tá aí a estatística que o Grêmio não ganhou de ninguém em 2025 ainda. Não ganhamos. Não é. O Grêmio teve 3 jogos na temporada. O Grêmio esse ano, 3 jogos. O Grêmio esse ano Inter, Juventude. perdeu E eu vou considerar esse jogo, porque o Munari nem considera isso. O Munari nem considera o São Mas tu Raimundo. não tá conseguindo dormir com o Munari, cara. conseguir. Não, Tu tá falando comigo falando no Munari. Tá falando com o César falando no Munari. concordando com o Munari. Não, eu não concordo, pra mim é o mesmo nível do Não, São Luís do Caxias. tô concordando. Não, ele discorda de mim e me serve. Essa discordância me serve. É o nível do São Luís Essa do discordância me Caxias. serve. Vocês têm que O Grêmio entender, jogou Vaguinho. contra. Juventude perdeu. Inter empatou, escapou da goleada. E ontem empatou e escapou. 3 jogos no ano, esse é o trabalho do Essa que é a Quinteiros. diferença. 3 anos no ano e não ganhou de ninguém. Ó, essa que é a diferença. Sabe o que aconteceu? Por que ele tá assim? Você vai me explicar nesse momento em 3, 2, Ele tá assim. 40 minutos do segundo tempo, de bola anuncia. 40 minutos do segundo tempo. tá. E o Vaguinha tá no meio da coluna dele. No meio. Já tinha escrito. O meme tava pronto. Ele tinha escrito tudo, ele já tinha desenhado Isso eu não vou negar, tava tudo prontinho. O título Maurício. era Carta a César Cidade. Isso. Aí ele diz assim. Sabe qual era a manchete? Botafogo desiste de Quinteiros. Isso. E a frase principal dele era o seguinte: Grêmio imita o Inter. Grêmio imita o Inter. Medina é Quinteiros. Não era exatamente essa era a isso, mas frase. ia ser nessa essa linha. era a frase. Mas era um enredo de escola de samba. Era essa frase. Por que era essa frase? Porque já estava constituído que o Grêmio havia tomado uma goleada de 1-1 no Grenal. Exatamente como o Quinteiros tomou do próprio Roger naquele Grenal no Beira-Rio. O Medina tomou naquele Grenal no Beira-Rio, onde o Grêmio na segunda divisão toca 3 no Inter. Na verdade, o Medina ele ganha o primeiro Grenal e depois ele perde a goleada na semifinal. O que aconteceu na semifinal? Continua. Ele perdeu o primeiro, perdeu o segundo. Por quanto foi? 3-0. Ah, tá. Toma 3-0. Quem era o treinador? Tá, mas Quem? Quem era o treinador? Era o Medina e o Roger. Medina. Tá? Não, é que é exatamente o que eu tô falando. Aí, o Grêmio não ganhou vocês esse não Grenal. estão brigando, então. É que é pior Aí agora, tá, o Quinteiros não toma ganhou o uma Grenal. goleada, Toma o Quinteiros, que é o Medina do Grêmio, segundo a coluna do Vaguinha, que ele teve que rasgar. Segunda quase coluna, quase coluna. Foi quase vexame e quase coluna. Era o vexame pro Globo, que o Medina havia protagonizado também como treinador do Inter. Era o vexame pro Globo. E Era aí da mesma família, era da mesma família. E eu tenho consciência disso. Muda O tudo. Grêmio tinha que pagar o vexame mesmo. Não pode ser eliminado pro São Raimundo. Tá, não mas o que pode. tu dirigente, o que tu faria se a bola do Oliveira vai pra fora? Tu demite o treinador e começa do zero o trabalho? Claro que não, Monari. Eu não tô dizendo que Não, tem que demitir. Eu só tô dizendo o seguinte, gente, tá tudo muito bonito, o trabalho tá tudo muito bem. Agora acabou o discursinho, nós temos que jogar mais. Não tem história. Pediram 6 reforços, não ganhamos de ninguém. E é isso aí. Quanto Sabe o que eu gastou? quero? Quero saber quanto 65 milhões. 65 Tá, mas milhões aí de é reais. que E esse é o time do Grêmio. Esse é o debate que eu quero entrar. Só que eu Quanto quero Tá dizer o seguinte, ó. espetacular, hein? Tá Quanto Tu conhece a espetacular. expressão? Tu conhece a Quanto tempo expressão? 3 treinador jogos tem? e nenhuma vitória no ano. Quanto tempo o treinador tem pra fazer o time jogar com 6 reforços? tu É passar pelo Juventude e já tá fora. Tu conhece- E aí os dirigentes Não, saem como heróis isso aí porque é- trouxeram 6 isso aí é reforços. tu que tá dizendo. Não, porque Isso quem aí é tu que tá Eu quero dizendo. saber, mas tua leitura. Qual é a cobrança em cima do treinador? Dia 6 de reforços, pouco- e aí? Eu vou dizer agora que horas são. 1h32. 1h32, anota aí. Tá. Dia de pouco, véspera de muito. Futebol não é matemática. O Grêmio vai fazer o melhor jogo do ano a partir das 21h30 no próximo sábado, exatamente porque o puxão de orelha pegou. Olha aí. Exatamente porque a pressão pega. E aí tu tem que ter mais atenção na hora de dar um passe pra dentro, como o Rodrigo ele deu. Tu tem que ter mais atenção
em cuidar de um passo pra frente. Tu tem que ter uma série de Só que o situações. adversário é melhor. Não, é que não É é só- agora é Série A. Não basta apenas o Grêmio ter esse cuidado, isso entendeu? mais subsídio dá, pra minha opinião. Mais subsídio. O Grêmio vai fazer o melhor jogo. Pode o a torcedor lógica ir é lá. boa, a lógica é boa. O Grêmio vai fazer o melhor. Por quê? O Porque susto ontem te concentra. o susto te concentra. Não, cagaço. Não, Levou o cagaço. Schopenhauer, Saraiva. O susto te concentra. O susto te concentra. Maurício, Eu vi. até me arrepio. Arrepiou Pode os falar pelos agora, do Maurício. corpo. Pode falar, Maurício. Não, pode é falar que, agora. é que Pudesse uma sair, coisa, pode falar. não dá pra dizer assim, não pode isso, não pode aquilo, porque em futebol e Tudo no debate pode. tudo pode, tá? E dito isso, diria Pedro Ernesto, uma coisa que o Quinteiros vai ter que mexer no próprio comportamento é: não adianta usar o seu modelo prioritário com peças que não são capazes de desenvolver o seu modelo prioritário, porque ele não lida com algoritmo. Ele lida com humanos que têm características próprias. Então, ou bem, ele arma pelos zagueiros, quando houver zagueiros que saibam armar, ou ele não arma pelos zagueiros. Mas isso é vovô viu a uva, na essência. Porque senão ele não consegue ganhar do adversário. O trabalho dele fica sob tempestade e sob risco, e ele tem que se proteger. Antes de tu chegar, eu tava querendo agregar isso, que eu acho que já tá bem... Fechamos a ata, né? É, isso já tá muito cristalino. Se a esse Você ficou debate... perto de dizer isto é óbvio, mas você segurou é porque que lembrou às- do Léo Oliveira. É, que às vezes pode parecer... Não, é quando eu digo é que pode parecer uma crítica, mas não é. É que isso já ficou plasmado, digamos assim. Mas é que a gente, assim, eu já estou discutindo se o Vilha Sante não pode entrar nesse debate dos zagueiros. Será que eles conseguem jogar de costas? Enfim. Mas o Munari, assim, vou dizer agora então também, dá uma de César Cidade Dias. Se o Grêmio perdeu o Campeonato Gaúcho jogando mal, não tem que trocar o Quinteiros. Não demite o Quinteiros. Ou tu acredita ou tu não acredita no processo, no trabalho que tá fazendo. Não tem que demitir. Agora, nesse meio tempo, ele pode ser criticado, porque criticar não é cancelamento. Eu concordo, eu penso igual a ti, só que eu não Tem confio. que manter. Eu não tenho essa certeza que a direção do Grêmio confia no Quinteiros. Mas tem Eu que acho ter. o Quinteiros foi contratado por ser o treinador da moda, por ter sido campeão argentino. Tu acha que eles conheciam bem o Quinteiros? Mas aí Duvido. tu investe em 9 O Inter contratou jogadores. todos os estrangeiros sem conhecer. Não, a convicção do Grêmio era o Pedro Caixinha, isso a gente Sim, sabe. mas o Inter, quando trouxe os estrangeiros que vieram, o Inter trouxe sem conhecer. O Inter trouxe o Ramírez pra fazer jogo de Tá, mas posição eu e não achou tô que em falando 10 da dias ia convicção do funcionar. Grêmio. Eu tô dizendo que assim, ó, o Grêmio não Dos pode dirigentes porque brasileiros eu não espero isso. perde o Campeonato Gaúcho para um time que tá mais adiantado num processo coletivo, que tem o Juventude, que é a Série A, perdeu jogando mal, não, troca o técnico. Não, isso vai ser um erro, vai ser muitos passos atrás.